Bom, pessoal, todo mundo está acompanhando aí na página 65 com o livro. O nosso gênero textual de hoje é biografia. Vamos começar estudando, não é, esse gênero textual a partir da origem da palavra. Não é? Eu tenho aqui bio e grafia, uma palavra composta, não é, pelo prefixo bio, que significa vida, e grafia, pelo prefixo grafia, aliás, pelo sufixo grafia, que significa escrita. Então, quando eu junto esse prefixo bio com esse sufixo grafia, eu tenho aí um registro por escrito de uma história de vida, tá? Então, a biografia nada mais é do que uma narração que procura reconstruir, recontar fatos da história da vida de alguém, tá? Quando o próprio narrador, quando o próprio autor conta a sua história de vida, aí nós já temos outro gênero textual, que é a autobiografia, tá? Mas quando você, por exemplo, resolve contar a história de vida de alguém, você está biografando. Então, você está escrevendo uma biografia, tá bom? Para quem chegou agora, página 65, tá? Peguem aí marca-texto, a gente vai grifar algumas partes aqui, vamos destacar algumas partes. Então, vamos começar na página 65, entendendo mais sobre o conceito de biografia. Então, diz assim, ó. A biografia é uma narração que procura reconstruir fatos da vida de uma pessoa ou de um personagem. O objetivo do gênero é compor o retrato de um ser. Geralmente, esse ser, ele é famoso, tem a sua vida aí pública, costurando informações sobre sua vida e apresentando-as ao leitor. Grifem aí, pessoal, esse primeiro parágrafo que define o gênero textual biografia, tá? Grifem aí todo esse primeiro parágrafo. O trabalho com a biografia envolve um forte empenho do escritor com a pesquisa acerca da história da pessoa retratada. Assim, é essencial a utilização de fontes confiáveis, como documentos de acervo pessoal e conversas com pessoas próximas ao biografado ou com ele mesmo, caso ele esteja vivo, não é? Para colher informações a respeito da história da pessoa de quem você pretende biografar. A linguagem da biografia é uma opção do escritor que a escreve. Ela pode ir desde o tom literário até o jornalístico. É comum, inclusive, que jornalistas se interessem pelo gênero, sendo grandes responsáveis pela elaboração de biografias ao redor de todo o mundo. Um dos motivos para isso acontecer é a familiaridade adquirida pela profissão com o trabalho de pesquisas e de entrevistas. A biografia é considerada autorizada quando publicada com o consentimento do biografado, caso ele ainda esteja vivo, tá? Ou de seus familiares, parentes, caso ele já esteja falecido, tá bom? Embora o acesso a documentos seja livre, nesse caso, o texto é verificado antes de ser veiculado, podendo até mesmo ser modificado a pedido dos envolvidos. Há também a biografia não autorizada. Ela acontece quando o biógrafo
realiza a pesquisa sem a autorização formalizada do biografado em questão ou de seus familiares. A discussão a respeito desses dois tipos de biografia se dá justamente pelos limites entre o que é ética e o que é liberdade de expressão. Na opinião de vocês, biografar a vida de alguém sem autorização é algo coerente ou, a partir do momento que alguém expõe a sua vida, se torna uma pessoa pública na mídia, na TV, no rádio, na literatura, ele deixa sua vida livre para ser publicada? O que é que vocês pensam? Na minha Ou, opinião, mesmo a pessoa sendo uma pessoa pública, se expondo e tal, a pessoa deve pedir autorização para fazer a biografia. Afinal, ela está expondo a vida dele. pois é, até porque você vai tratar de detalhes, né? E de questões pessoais, familiares, porque a biografia ela envolve tudo isso. Ela conta desde o nascimento, tá? Questões familiares, questões pessoais, passando pela vida profissional daquela pessoa, tá? Então são questões que envolvem tudo isso, não é só apenas questões profissionais, né? Por fim, podemos mencionar a autobiografia, que é quando a própria pessoa escreve a sua história de vida, tá? Então a diferença entre biografia e autobiografia é essa. A biografia é alguém que conta a história de vida de uma pessoa. Na autobiografia, essa própria pessoa conta a sua história de vida, ok? Biografia e crítica social. Vamos ver esse tópico aqui. Existem alguns tipos de biografias que buscam narrar a vida de alguém que sofreu injustiça social, como forma de criticar esse fato e funcionar como lição. Mas será que só há biografias de pessoas famosas? Vocês acham que as biografias só tratam de pessoas famosas? Bem, sabemos que a história muda dependendo de quem a conta. Quando a história é contada pelo vencedor, costuma-se o quê? Enfatizar a vitória, né? Os méritos dele. Numa outra perspectiva, entende-se a história também como a ação de todas as pessoas na relação entre as diferenças e as diferentes classes sociais. Vamos analisar agora uma biografia que traz aí uma crítica social. Trata-se da história de Carolina Maria de Jesus. Ela escreveu um livro que fez muito sucesso na década de 60, chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. O fato de ter morado na favela é que motivou a crítica social feita em sua biografia. Quem gostaria de realizar a leitura? Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus. Quem gostaria de ler? Eu, Eu quem? Jonathan. Muito bem, Jonathan. Leia aí pra gente. Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus. Pode começar. Ainda na página 65, tá? Cadê Jonathan? Jonathan? Será que ele teve algum problema com o áudio? Alguém, alguém gostaria de ler no lugar dele? Aí eu peço para ele ler o próximo texto. Outra pessoa? Para a gente ganhar tempo?
Miguel, pode ler, Miguel? Ah, Miguel tá sem áudio. Deixa eu iniciar então para ver se ele consegue organizar o áudio dele. Carolina Maria de Jesus foi uma figura ímpar. Viveu sozinha com 3 filhos, um de cada pai, em uma favela na cidade de São Paulo, desde 1947. Descendente de escravos africanos, nasceu em 1914, em Sacramento, um vilarejo rural no estado de Minas Gerais, e foi à escola apenas até o 2º ano primário. Trabalhou na roça com a mãe desde muito cedo. Depois, ambas foram empregadas domésticas. Já em São Paulo, na favela do Canindé, como catadora de papel e mãe de 3 filhos, escrevia folhas e folhas de histórias reais e imaginadas. Um dia, um jovem jornalista teve acesso a estes escritos e conseguiu ajudá-la a publicar o seu Quarto de Despejo, em 1960. O sucesso foi imediato. Vendeu o equivalente naquele ano a Jorge Amado. Seu livro foi publicado em 13 línguas, em mais de 40 países. Porém, sua trajetória até a morte, na década de 70, foi incomum e perturbadora. Carolina não se enquadrou como escritora famosa. Em pouco tempo, ela foi forçada a voltar à condição de pobre, com dificuldades de sobrevivência, e na miséria viu terminarem seus dias, em 1977. Então, nós temos aqui, né, um relato que traz uma crítica social, né, em relação à história de vida de Carolina Maria de Jesus. Né? Página 66, pessoal. Ao analisarmos a biografia de Carolina Maria de Jesus, a começar pelo título, Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus, percebemos que um profissional investigou os fatos de sua vida. Um dos seus objetivos, além de contar a história, era denunciar as injustiças que permearam a vida dela. Ou seja, deixar registrado que a comparação com a história da Cinderela é pertinente. Isso porque Carolina foi da miséria das favelas à publicação de uma obra que foi traduzida para 13 línguas e lida em 40 países. Mas, infelizmente, voltou à miséria. Deixa eu aceitar aqui os colegas que chegaram agora. Voltou à miséria das favelas, né, da realidade que ela vivia, em virtude do preconceito social que permeava naquela época. Por isso, o termo utilizado no título, saga, para deixá-la biografada como uma história de vida heróica. Né? Então, nós sabemos que nós vivemos de forma muito, muito constante o preconceito, né, com as pessoas negras que permeia, que existe até hoje na nossa sociedade, porém, em décadas passadas, esse preconceito era ainda maior. Não é? É tanto que não permitiu que Carolina Maria de Jesus se tornasse uma pessoa conhecida, uma pessoa popularizada e famosa através da publicação do seu livro. Não é? Perfil e biografia. Vamos ver esse tópico aí. O perfil é um gênero bastante próximo da biografia. Por ele, também vemos uma narrativa sobre uma pessoa,
com descrições, histórias de vida e relatos. No entanto, há algumas características distintas se compararmos as duas modalidades. De modo geral, podemos entender que a biografia, até mesmo por geralmente ser maior, ser mais extensa, tá? Ela aborda a vida do biografado por completo, entrando em detalhes e curiosidades. Já no perfil, o escritor ele pode optar por focalizar apenas momentos da vida de quem está sendo retratado. Embora ambos os estilos exijam um trabalho de pesquisa bastante árduo e aprofundado para o preparo de uma biografia, o tempo de pesquisa geralmente é maior, porque você vai ter que pesquisar, né, mais detalhes, mais informações a respeito da vida daquela pessoa a qual você está biografando. Lembre-se, uma biografia pode ser escrita sobre uma pessoa que não está mais viva, e aí requer uma pesquisa bem maior, tá? Deixa eu aceitar aqui alguns colegas que estão chegando agora. Pronto. Já no caso do perfil, o autor do texto certamente entrará em contato com o perfilado, tá? Dessa forma, será muito importante que se estabeleça uma relação de cumplicidade entre pesquisador e pesquisado. Afinal, histórias íntimas, pessoais, podem surgir e enriquecer a escrita, tá bom? Vamos agora para o relato histórico, ainda na página 66. Os relatos históricos são narrativas que trazem informações sobre acontecimentos e fatos, funcionando como registro da história. Grifem aí, pessoal, esse primeiro parágrafo da página 66. O gênero oferece um valor testemunhal importante para o leitor, pois procura descrever os feitos do passado, se utilizando de personagens e circunstâncias que causam proximidade com o contexto situacional. Grifem aí esse primeiro parágrafo do relato histórico. Sabemos que a história, como relato, é um apanhado de aspectos que nem sempre são vistos da mesma forma por todas as pessoas. Desse modo, o historiador ele precisa recorrer a fontes altamente objetivas e apresentar dados concretos, mesmo que o leitor leia o texto de modo subjetivo. O relato histórico geralmente se preocupa em responder como o acontecimento em geral foi gerado, quais foram as ações sucessivas e como isso afetou a vida das pessoas. Ou seja, é importante entender as causas e consequências de um fato, apresentando tempo e espaço e buscando facilitar a compreensão do leitor sobre a situação descrita. Para isso, a pesquisa é primordial, tá? Pessoal, como proposta de atividade, prestem atenção, tá? Vocês irão produzir um texto biográfico, não é autobiográfico não, tá? Não é sobre a vida de vocês, não. Vocês vão produzir um texto biográfico, ou seja, produzir uma biografia sobre alguém que você tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre a vida dessa pessoa, tá? Não necessariamente tem que ser uma pessoa da mídia, uma pessoa famosa. Pode ser também. Vocês vão escrever um texto, tá?
no mínimo 20 linhas, máximo 30 linhas, um texto biográfico, contando a história de vida de uma pessoa que pode ter sido destaque na música, na TV, na literatura, na política, no esporte, tá? Alguém da sua cidade que merece também um destaque, certo? Então, vocês vão escrever um texto biográfico sobre a vida dessa pessoa, digitado em Word, ok? Com fotos dessa pessoa, tá bom? A fonte Arial, tamanho 12. Anotem aí para não esquecer. Fonte Arial, tamanho 12, onde você vai apresentar nesse texto informações sobre a vida pessoal, a vida profissional, tá? Dessa pessoa biografada, certo? Essa vai ser a proposta de produção de texto. Eu não quero que você pegue algo pronto da internet e copie, não. Tá? A tarefa de casa é você produzir, contar com suas próprias palavras a história de vida de alguém. Não necessariamente alguém famoso. Pode ser uma autoridade do seu município, como também pode ser uma pessoa da televisão. Uma atriz, um ator, um cantor, alguém que teve destaque na política, no esporte, no jornalismo, na literatura. Alguém sobre o qual ou a qual você gostaria de pesquisar mais sobre a vida dessa pessoa, conhecer fatos da vida dessa pessoa, tá? Eu não quero texto copiado da Wikipédia, não. Eu quero que vocês façam uma pesquisa e construam o próprio texto biográfico dessa pessoa. Entenderam? Deu para todo mundo compreender qual é a atividade? Então, vocês vão digitar essa biografia, colecionando fotos, tá? No texto de vocês tem que ter fotos sobre a vida dessa pessoa, momentos marcantes da vida dessa pessoa e me enviar, tá bom? O texto digitado. Alguma dúvida sobre a atividade? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Deu para entender? Então, como eu falei, não é obrigado ser alguém famoso, tá? Fonte Arial, tamanho 12, isso mesmo, tá bom? Vocês têm o prazo de 15 dias para me enviar, de hoje a 15. Tá certo? Quando for na próxima quinta-feira, eu lembro novamente do trabalho, da atividade, para vocês enviarem. Tá bom? Certinho? Pessoal, como tarefa de casa, tá? Vocês vão ler o texto 1 da página 63 e o texto 2 da página 64 e responder a essas 3 questões. 1, 2 e 3. Onde tem aqui, ó, aperte o play. Então, vocês vão ler esse texto 1 aqui, certo? Que vai contar um pouco sobre a vida de Elis Regina, uma das maiores cantoras brasileiras, tá? Depois, vocês vão ler o texto 2, esse texto aqui, da página 64, e responder a essas 3 questões aqui. Tá certo? Eu vou deixar depois a correção para vocês compararem as respostas de vocês
as respostas corretas em relação aqui à análise desses dois textos. Certinho? Essa atividade aqui vocês não vão precisar enviar, porque vai ficar registrada no livro. Aqui vocês vão me enviar, vai ser a produção de uma biografia sobre a história de vida de alguém que vocês queiram pesquisar. Tá bom? Lembrando que a biografia, pessoal, ela segue uma sequência cronológica, tá? Ou seja, ela obedece ao tempo. Então, você vai contar desde o nascimento da vida dessa pessoa até a morte, caso ela já tenha falecido, ou até os dias atuais, caso essa pessoa ainda esteja viva, tá? Contando aí a trajetória de vida, né? A sua carreira profissional, falar um pouco sobre sua vivência familiar, o destaque que teve ser no jornalismo, na política, no esporte, na música, na literatura, tá bom? Certinho? Deu para todo mundo entender? Alguma dúvida? Eu vou só repetir aqui novamente, pessoal, os nomes dos alunos que eu gostaria que falassem comigo, porque ficaram com algumas pendências. Ana Laura, Edileuza, Ana Laura, Edileuza, Jonathan, José Felipe e Maria Clara Duarte. Esses alunos me chamem no privado depois da aula, tá bom? Então, pessoal, vou deixar vocês agora realizando a leitura dos textos, tá bom? Já pode começar a ler o texto 1, ler o texto 2 e tentar responder aí as 3 questões. Na verdade, o número 3 é pessoal, tá? As 2 primeiras questões é que se referem aos 2 textos lidos. Ok? Certinho? Um abraço. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ranieri, tem alguma dúvida, Ranieri? Não, né? Certo. Até a próxima aula. Cuidem-se. Até a próxima aula, professor. Até a próxima aula. Qual dos 2 Jonatas perguntaram aqui? Não, não é você não, Jonathan. É Jonathan Vitoriano. É o Vitoriano, tá? Certo? Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima aula.